Bom dia, pessoal. Mais um 3 em Pauta no ar. Muita informação, análise, entrevista para você que nos acompanha diariamente, segunda a sexta, das 10h30 às 11h30 da manhã, aqui na Rádio Ômega, no Espaço Cultural FUDESC. Grande abraço a todos que nos acompanham. Lembrando, hoje, o dia 21 de abril, feriado pelo dia de Tiradentes. E também tem um outro feriado, né? Do feriado em termos, né? Tudo bem? Tem um outro feriado de uma companheira nossa aqui, que é aniversário dela, afinal, né? Também é feriado, né? Bom dia, Ted. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham o 3 em Pauta. Poder estar aqui mais uma vez. Obrigado por receberem a gente na sua casa nesse feriado, nesse 21 de abril. Pois é, tem aniversariante no programa. Aniversariante no grupo, aniversariante. Não perguntem a ideia, porque é uma delicadeza perguntar a idade da mulher, mas nossa Cris Carvalho, nossa companheira, aniversariante do dia, vai participar remotamente com a gente. Ela ficou de maneira remota hoje, porque ela não quis trazer o bolo, então ela preferiu ficar remota hoje. Exatamente. Então. Bom, a Cris, além da Cris, né, estará remota, lembrando que o programa tem o patrocínio, tem o apoio do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa, lá na Bernardino de Campos, número 50, e todas as suas demais filiais, né, inclusive o Célula Mater Kids, que é ali pertinho, também do Célula Mater principal, né, do laboratório principal, perto da Beneficência Portuguesa, no Canal 2. E além da loja da Cris, temos o nosso convidado hoje, o jornalista e historiador também, um grande Sérgio Williams. Tudo bem, Sérgio? Bom dia, obrigado pela presença. E também a Cris, claro, né, a nossa aniversariante. Aí agora eles aparecem. Bom dia, Ted. Bom dia, Anderson. Bom dia ao Sérgio, nosso convidado. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando a gente. Pois é, hoje é feriado para mim também, né? Tanto é que eu já estou aqui de forma remota, mas sexta-feira estarei aí com vocês já no estúdio. Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo. Bom dia, Cris. Bom dia, Anderson. Bom dia, Ted. É um prazer estar aqui falando com vocês, para a gente poder compartilhar um pouco aí do nosso conhecimento, da nossa paixão, que no meu caso aqui é a história da nossa cidade. Maravilha, Sérgio. A gente vai ter o giro de notícias em instantes, mas antes, lógico, aquele recadinho famoso do Laboratório Célula Mater com Cris Carvalho. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas 137 em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Tá aí o recadinho do Célula Mater, lembrando, né, presente quando você mais precisa, lá na Bernardino de Campos, número 50 e suas demais filiais. Vamos ao giro de notícias, né? Bora lá, partiu. Vamos lá, começando, né, por um assunto que causou aí forte comoção nos Estados Unidos, que foi o julgamento do ex-policial Derek Chauvin, né, pela morte do George Floyd nos Estados Unidos, né, aquele caso famoso de racismo, né, que aconteceu no ano passado. Né? Ano passado já tem esse tempo. E ele foi considerado culpado aí pelo assassinato do George Floyd e foi condenado em 3 categorias de homicídio. Mas vale lembrar que a duração da pena ainda será definida nas próximas semanas. Ele pode pegar até 40 anos de prisão. E o Derek Chauvin, né, de quem tem 44 anos, ele foi preso no ano passado, mas ele deixou a cadeia após pagar a fiança de $1 milhão e aguarda aí a conclusão do processo em liberdade. Aliás, em razão não só do julgamento, mas da comoção, houve protestos, passeatas, enfim, nos Estados Unidos. Né? Exatamente. Está cercado de muita expectativa, né? Aguardava o resultado do julgamento do Derek Chauvin, né? E, sobretudo, havia um temor de que em algum momento ele pudesse ser inocentado, porque as alegações da defesa dele diziam que a força que o policial fez não seria suficiente para matá-lo, porque ele tinha outros problemas, tinha problema cardíaco, etc, etc. Então essa foi a alegação da defesa dele. Só que os advogados também dão nó em pingo d'água. Exatamente, né? Mas foram 8 minutos e 49 segundos, uma coisa assim, que ele ficou ali imobilizado, aquela frase que ficou famosa lá, o I can't breathe, né? Eu não consigo respirar. E, consequentemente, no momento que o juiz anunciou a condenação do assassino de George Floyd, começaram as manifestações, as comemorações, né, a respeito disso. O próprio pastor Al Sharpton, o grande nome
da igreja evangélica americana, se pronunciando também a favor da condenação, saudando, né, a condenação, porque é um momento de virada na questão do racismo nos Estados Unidos, né? Se espera que, a partir do momento, as abordagens policiais americanas mudem muito em função do que aconteceu com o George Floyd. Não tenha dúvida. Só completando nessa notícia, foi um grupo de 12 jurados que fez esse julgamento. O julgamento levou 3 semanas aí, né? Foram 7 mulheres e 5 homens aí que debateram a portas fechadas, como geralmente acontece. 6 brancos e 6 multirraciais. Para não haver dúvida. Exatamente. Em razão de um veredito contra ou a favor. Multirraciais, né? Principalmente latinos e negros, etc. Perfeito. A outra notícia diz respeito, lógico, à saúde, né, como não pode faltar nesse giro de notícias. O Ministério da Saúde aí negocia a compra de mais de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer para imunizar a população contra a Covid-19. O governo federal já adquiriu o mesmo volume para a campanha contra o novo coronavírus. O primeiro lote de 1 milhão de doses, né, deve chegar ao Brasil nesse mês. Inclusive, essa informação foi divulgada aí pela CNN em primeira mão, pela CNN Brasil. E o ministro das Comunicações aí confirmou, o Fábio Faria, né, do PSD, confirmou a conversa com o laboratório em suas redes sociais. Já não é sem tempo, né? O problema é o verbo negocia, né? O negocia às vezes demora, né, para compra. Essa é sempre a preocupação. O verbo negocia já demora. E se demora a iniciar a negociação, a coisa fica ainda pior. Que foi o que aconteceu com o governo brasileiro, né? A demora em tratativas, etc., né? Anunciou recentemente as vacinas da Pfizer. Era para ter chegado em dezembro, se o governo tivesse fechado o acordo com eles no segundo semestre do ano passado. Só que era um momento em que o governo negava a vacina, negava a Coronavac, etc. Um momento estranho do combate à pandemia, para dizer o mínimo, né? Mas toda a vacina que vier, seja bem-vinda. Lembrando que o governo do estado anunciou ontem a antecipação da vacinação, né, para vários grupos, 64 anos a partir de sexta-feira, dia 23, e deu um calendário já mais extenso, né, até 60 anos, né, os 60 anos, que é aquele primeiro grupo de idosos, que era o grupo prioritário, e já incluindo outras pessoas, começando com comorbidades, pessoas com transplantados, pessoas que fazem hemodiálise, pessoas com síndrome de Down, e outras categorias profissionais, como metroviários, ferroviários, motoristas de ônibus e cobradores de ônibus, também esses lá para o meio de maio vão poder ser vacinados contra a Covid-19. Aliás, falando em cobradores de ônibus, é bom que também tem aquela regra do álcool gel, começa a vigorar aqui também. Eu ainda não vi. Tá difícil. Aí falando da Covid ainda, né, a Baixada Santista aí registrou 466 novos casos de Covid nessa terça-feira. Segundo os boletins, né, epidemiológicos, ainda foram confirmadas 36 mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas. No mesmo período, também houve aumento de internações, passando de 653 para 659 pacientes, 6 a mais em um dia, né? Desde o início da pandemia, é bom lembrar, são 122.780 confirmações e, vamos ver o número, 4.378 mortes por Covid-19. Além disso, são 3.530 casos suspeitos, 161 óbitos, sob investigação, 161 óbitos sob investigação, e mais de 106 mil pacientes recuperados da doença, né? E até para emendar, até para a gente quase fechar, que depois a gente vai falar um pouquinho de esporte, desse boletim também, a taxa geral, a prefeitura também informa, né, relativa a Santos, a taxa geral de ocupação dos 809 leitos disponíveis aí está em 68%. Entre os 412 leitos de UTI, a ocupação é de 74%. Na rede SUS, a taxa é de 62% e na rede privada a taxa é de... Coceira no olho aqui, pessoal. É de 88%, quer dizer, a ocupação ainda é grande, né? A ocupação ainda é grande, mas já está em queda, né? Em queda, isso é importante. O índice principal, né, que eles avaliam, que é a ocupação dos leitos Covid, né, para UTI Covid, né, que já teve mais de 90%, aí, tanto que motivou o lockdown, né, de umas semanas atrás, agora está em 74%, mas os cuidados permanecem os mesmos, as precauções continuam as mesmas. Então, vamos tomar cuidado, porque a Covid não acabou, muito pelo contrário. E até para fechar o nosso giro, falar um pouco de futebol e de esporte, né? Ontem o Santos acabou perdendo na sua estreia na fase de grupos da Libertadores, né? Oi?
que foi aquilo, hein? O que foi aquilo? Pois é, o torcedor do Santos está se perguntando até agora. O que foi aquilo? O Santos perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 2-0, né? Em meio a um pé d'água terrível que caiu na cidade, embora isso não seja justificativo, é apenas uma observação, mas o Santos jogou muito mal, principalmente no segundo tempo, e acabou sofrendo 2, como poderia ter sofrido muito mais. Muita gente se queixou da invenção do Holan com o Pará no meio de campo. Eu não o condeno totalmente, embora o Pará não jogue há muito tempo no meio de campo, mas é uma experiência a não ser repetida, a verdade é essa, depois de ontem. E o Santos volta a jogar agora no Paulista. O gol contra dele acabou sendo um agravante, né? Só piorou. Ele já estava mal, já estava perdido, só piorou a situação. O gol contra já... Quando ele fez o gol contra, a coisa já estava mal encaminhada. E a outra notícia do futebol, né, se refere à seleção olímpica, né, a disputa do futebol na Olimpíada de Tóquio, né? O grupo do Brasil, aliás, como todos os outros, saiu, né? Mas o grupo do Brasil que nos interessa mais... Foi hoje pela manhã o sorteio. Oi? Foi hoje pela manhã o sorteio. Hoje pela manhã, exatamente. O grupo do Brasil é o grupo D, né? Brasil, Alemanha, né? A Alemanha, inclusive, que foi adversário do Brasil na última final olímpica, né? O Brasil, quando foi ouro aqui no Rio de Janeiro. Costa do Marfim e a Arábia Saudita. Até para informar os jogos, né? Primeira rodada do Brasil será justamente contra a Alemanha, dia 22 de julho, às 5h50, horário de Brasília. Aliás, todos os jogos... os dois primeiros, 5h50. Brasil e Costa do Marfim, dia 25, Brasil e Costa do Marfim. Os dois no estádio de Yokohama, né? Palco do Penta. Né? Brasil e Alemanha no palco do Penta, né? De novo. Agora a seleção olímpica. E Brasil e Arábia lá no estádio Saitama, no dia 28 de julho, às 5 da manhã, horário de Brasília. Também saiu o grupo do futebol feminino, né? O futebol feminino está no grupo F. China, Brasil, Zâmbia e Holanda. O Brasil estreia contra a China em Miyagi, às 5 horas de Brasília, né? 5 horas da manhã, 21 de julho. Depois joga com a Holanda também em Miyagi, em 24 de julho, às 8 da manhã, também de Brasília. E Brasil e Zâmbia em Saitama, 27 de julho, às 8h30, horário de Brasília. E agora vamos falar de história, né? Com certeza. Falar de história. Deixa eu só fazer um complementinho aí, Ted Anderson. Sobre o negócio da vacinação, a gente sabe que tudo hoje envolve o Covid, foco de todos, a nossa atenção e dos nossos governantes são para o Covid. Mas já começa, e eu sei de pessoas, as minhas fontes são pessoas que tomam medicamentos, por exemplo, para doenças imunológicas e outras patologias, já começa a faltar medicamento, porque está em falta a matéria-prima para se fazer determinados medicamentos que são extremamente necessários. Então, eu acho que precisa se dar um pouquinho de atenção também, porque as outras doenças estão aí, e as outras doenças, muitas doenças também podem matar, não só o Covid. Então, eu acho que o governo também precisa ficar um pouquinho atento a essa falta de medicamentos que não pode. Sem dúvida, Cris, sem dúvida. Falta de matéria-prima já, né? Tá demorando para chegar, falta matéria-prima, então, assim, é preocupante. Mas vamos falar de história. A demora que é sempre o problema. Sérgio, eu queria começar perguntando para você, sabe, da sua paixão pela história, mas quando é que começou tudo isso, Sérgio? Quando é que começou essa sua paixão pela história, em especial da história da cidade de Santos? Na verdade, é até engraçado, vou te falar, porque um moleque já gostava mais de geografia do que história. Olha só. Eu tinha uma paixão, eu colecionava mapas, eu ia na Capitania dos Portos para comprar carta náutica, só para ter em casa. Eu comprava atlas. Eu me lembro até que na época que se comprava ainda enciclopédias, ainda nos anos 80, tinha vendedor de enciclopédias, né? Sim. Eu me lembro de ter comprado um atlas da Britânica, sabe? Eu fiquei tudo feliz lá. Engraçado que eu sonhava, será que um dia nós vamos ter condições de, numa máquina, olhar o mundo, os mapas? Aí quando nasceu o Google Earth, eu quase morri, porque era a materialização daquilo que eu sempre imaginei que um dia pudesse acontecer. E o gosto pela história é intrínseco, porque geografia e história é caminho paralelo, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de história geral, Revolução Francesa, história do Egito, história da Grécia. Então, assim, o gosto pela história sempre foi muito presente na minha vida, até que eu comecei a me interessar pela história da minha cidade, né? Porque é importante que as pessoas conheçam a história do mundo, mas mais importante ainda é conhecer a história da sua comunidade, né? Do que está no seu entorno, de como aquilo evoluiu, né? Não adianta a gente pensar só
na história das cruzadas ou dos descobrimentos. Vamos pensar também na história local, o porquê das coisas, né? Que nem agora estamos falando do Roxy, do Cine Roxy, que está fechando. Espero que não feche, espero que ainda consiga sobreviver. Mas tem todo um porquê, né? O Roxy é um símbolo de resistência do cinema de rua. Santos foi a cidade brasileira com o maior número de salas per capita do Brasil. Santos tinha uma paixão pelo cinema. Aliás, a segunda cidade a exibir um filme de cinema na história do Brasil foi em Santos. 2 anos depois da invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière na França. Veio para o Brasil no ano seguinte, no Rio, e logo depois veio a Santos. Então, assim, nós temos muitas ligações históricas com fatos que nos fazem refletir o porquê da importância de certas coisas hoje, né? Quando a gente fala de cirurgia cardíaca, por exemplo, o Santos tem protagonismo nisso. Quando fala, por exemplo, na questão de urbanismo, né? Por exemplo, o projeto Saturnino de Brito é um exemplo para o Brasil inteiro, projeto de saneamento, de urbanidade, como Prestes Maia também um dia fez um projeto para a região, que acabou não acontecendo, mas que suscitou várias discussões tecnológicas a partir dali. E temos, assim, um caldo de história que se eu for falar, fica uns 10 dias falando sem parar, porque nós temos um DNA de memória muito, muito forte, né? Aqui nasceu, a colonização no Brasil começou por aqui, na capitania de São Vicente, né? E quando a gente fala São Vicente, a capitania é o todo, Santos está incluído nesse contexto. Só que a Vila de Santos acabou, por várias questões geográficas, de solo, de tudo, ela acabou se desenvolvendo muito mais do que as outras vilas, incluindo a própria cabeça da capitania, que era São Vicente, né? Que nasceu ali, onde é ali o chamado Tumiaru, né? Em função de que já existia um povoado. Então, para o Martim Afonso de Souza era muito mais fácil pegar aquele povoado que já existia, que era o povoado clandestino, vamos dizer assim, né? Não era oficial da coroa, e ele acabou aproveitando aquele povoado e montou ali, então, a primeira vila do Brasil. Mas logo depois, a Vila de Santos, que fica onde é o centro histórico da cidade, né? Que chamava de Inguaguaçu, essa região acabou se desenvolvendo mais, e por conta desse desenvolvimento maior, acabou se tornando protagonista em várias coisas. O primeiro engenho de cana-de-açúcar do Brasil, as primeiras experiências das ordens religiosas, no caso dos jesuítas, implantando o colégio dos jesuítas, embora São Vicente também tivesse um colégio, a alfândega, uma das primeiras do Brasil, né? Então, assim, Santos teve esse protagonismo todo, e principalmente em função do quê? Do porto, né? O porto já nascendo ali em 1532, né, o porto da capitania, depois em 1541 ele é levado para o centro histórico, onde é o centro histórico hoje, e esse porto queria transformar a vida de Santos em todas as eras, né? Claro que demorou bastante, nós tivemos um período de ostracismo muito grande entre 1615 até o século XIX, praticamente. Santos não evoluiu praticamente nada nesse período, aliás, não só Santos, como a própria província de São Paulo, porque, de fato, o Nordeste ainda tinha um peso maior. O Brasil colonial, o Nordeste era mais importante, né? Porque o Nordeste era mais próximo da metrópole, de Lisboa, então era o menos custoso, né? Então, o Nordeste evoluiu mais. Quando a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, aí sim o Sudeste começa a ganhar uma importância, e aí tem um fato preponderante na história do Brasil, que fez com que nossa cidade tivesse um boom, que foi uma coisinha chamada café. Quando o café começa, ainda no final do século XVIII, a ganhar força no país, Santos é escolhido como porto de escoamento desse grande commodity brasileiro, um dos maiores tesouros que o Brasil já produziu, tanto é que era chamado de ouro verde, né? O café era ouro verde. E aí a história de Santos muda a partir do café, não só Santos, como a história do próprio estado de São Paulo. E essa questão do café, por causa do solo, né, ali do Vale do Paraíba, do interior de São Paulo, a Terra Vermelha, né, fez com que Santos tivesse um porto em crescimento, né, foi ganhando importância, o Sudeste ganhou mais importância que o Nordeste a partir do café, e, em consequência, por ter mais pessoas, as cidades mais estruturadas a partir do café, quando estoura a Revolução Industrial na Europa e ela vem para o Brasil, eles olham para o Brasil e olham, onde é que tem a maior massa de mão de obra? Sudeste. Então,
o Sudeste começa a receber essa massa de trabalhadores, os imigrantes, né, que vieram da Itália, da Espanha, de vários lugares da Europa, etc. Depois vieram até do Japão, né, a partir de 1908, com a chegada do Kassato Maru. Então, aí sim, a São Paulo estoura, um desenvolvimento absurdo, e Santos vai nessa toada. A questão toda é que Santos, por esse crescimento desacelerado, extremo, a cidade não estava preparada para isso e acabou gerando consequências, efeitos colaterais, que é na questão da saúde pública, né? A cidade crescia de forma desordenada, os rios começaram a ser poluídos, as pessoas jogavam lixo nas ruas, juntava rato, juntava mosquito, e aí vieram as epidemias do século XIX, que chegou num ápice, lá na década de 1890, a ponto do governo do estado de São Paulo entrar em pânico, porque Santos, que era um porto de grande importância, começou a ser chamado de Porto da Morte, por conta de muita gente morrendo pelas epidemias, e aí chamaram para fazer, finalmente, o projeto de saneamento da cidade, um projeto que foi primeiro de Estevão Fuertes, porto-riquenho, que estruturou tudo, depois Saturnino de Brito, que veio e levou a cabo um projeto que é uma referência no Brasil, e muitos historiadores dizem que se Brás Cubas fundou o Santos em 1545, foi Saturnino que refundou a cidade a partir ali do finalzinho do século XIX, até a conclusão desse projeto em 1914 e tal. E aí Santos só foi crescendo. Sem querer te cortar, estava comentando com o Anderson aqui, até falando o seguinte, dessa coisa de muita gente saber muito da história, até você comentou, isso me incomoda também. Às vezes a pessoa conhece tanto da história da França, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, enfim, de qualquer país que não seja o Brasil, ou pelo menos da sua própria cidade, e não conhece nada da própria cidade, às vezes da história da própria cidade. É impressionante. Ted, o pior é que caiu uma ficha aqui, você me perguntou do meu gosto pela história, eu comecei a contar a história. Exatamente. Mas aí está a sua resposta. Eu já engatei a terceira, não fui nem para a segunda, já engatei da primeira para a terceira. Até me perdoe, porque eu me empolguei aqui. Imagina. Então esse gosto pela história veio lá de trás. Até para responder. Eu só queria fazer um adendo a você, quando você comentou que o Porto de Santos estava sendo conhecido como Porto da Morte. Nessa época, o hospital, eu volto a falar da Beneficência, mas porque acabo conhecendo um pouco mais da história, a Beneficência era ali, próximo na área portuária, e ela acabou, por causa das epidemias, exatamente, das epidemias que estavam ocorrendo nessa época, acabou mudando para onde é hoje o Hospital Beneficência Portuguesa, no Canal 2. Conseguiram comprar o imóvel, o terreno, e construíram aquele belo imóvel que hoje lá no Canal 2. Então, foi justamente isso mesmo. O Porto era conhecido e o hospital não dava mais conta. E era um prédio belíssimo também, a Beneficência no Paquetá, era um prédio muito bonito. É onde é a Anitta, não é? Se eu não me engano. Não sobrou mais nada desse prédio, né? Não tem nem resquício. Mas é onde é a Anitta hoje, é onde o local. Aquela região, daquela região ali do moinho, né? Daquele pedaço ali. Mas então, aí voltando à pergunta, desculpa, até me atropelei. Então, desculpa que eu também te cortei, né? O gosto veio dali, lá quando eu tinha 16 anos, 15 anos, eu comecei a ler Francisco Martins dos Santos, que era a grande referência sobre a história da cidade, né? E principalmente um cara que eu sou fã até hoje, chamado Olaudo Carmo Rodrigues, que era jornalista e que começou a difundir a história de Santos de uma forma diferente. Porque, assim, os grandes historiadores, né, Frei Gaspar, Alberto Souza, Francisco Martins dos Santos, Rosa Silva Sobrinho, esses grandes memorialistas do passado, eles eram muito acadêmicos, eles eram muito... O texto muito rebuscado, não era um texto palatável, não era uma coisa que as pessoas consumiam. Era texto para pesquisador, não para as pessoas. E Olavo vem e quebra isso com os seus almanaques. Ele começa a dar uma palatividade, ele começa a dar uma leveza. Inclusive esse aqui, Sérgio? Esse é a cartilha, também é um dos trabalhos que o Olavo escreveu. Cartilha da História de Santos, né? Então, assim, são textos mais leves, mas ainda assim, é leve dentro da perspectiva daquela época, né, dos anos 70, anos 80. Então, eu percebi que a região estava precisando de um trabalho que pudesse compartilhar, aliás, a palavra hoje é compartilhar, né? Compartilhamento. Começasse a fazer esse trabalho de dividir com a sociedade essas histórias, mas levar para essas pessoas de uma maneira mais clara, mais didática, mais lúdica,
eu gosto muito de falar assim do uso da licença poética, né? Porque o historiador acadêmico, mesmo o historiador clássico, ele sai dos bancos escolares da faculdade, ele sai com uma linha muito técnica, né? Ele tem aquela tecnicidade da nota-pé, da referência, tal. O jornalista ele já quebra isso, né? Então, essa é a grande vantagem. É claro que o jornalista que se debruça especificamente nessa temática, eu mergulho muito das histórias. Eu pego uma informação e mergulho naquela informação até destrinchar todas as informações inerentes àquela temática que eu estou trabalhando e vou trazendo à luz essas informações, principalmente com imagens, né? Então tem muitas histórias. O Memória Santista, né, que é o instrumento que eu criei para poder difundir todos esses anos de trabalho de pesquisa, né? O Memória Santista hoje tem tantas novidades, daria para falar horas sobre isso, porque a cada artigo que a gente vai escrevendo tem uma história diferente, uma conquista, um descobrimento. Nossa, eu já tive contato com tantas coisas inéditas, né? É engraçado falar ineditismo do passado, mas são coisas que quando a gente descobre, por exemplo, algum tempo atrás, na Humanitária, lá eu sou diretor cultural, estava lá na biblioteca e achei uma publicação lá, manuscrita. Quando eu fui ver, eu vi que era antiga. Eu falei, mas eu não dei muita importância no primeiro momento. No dia que eu voltei lá, e eu falei assim, deixa eu dar uma olhada nisso com calma, nossa, eu quase caí. Eram manuscritos do século XVIII. Estou falando de 1770, né? E falava sobre Santos, falava sobre atividades da cidade de Santos. Então, assim, é um tesouro, cara, é um tesouro. Tanto é que ele estava até meio desgastado do tempo. O que eu fiz? A Humanitária não era o lugar mais apropriado para aquilo, eu falei com a presidência, eu levei esse material para o Arquivo Público do Estado de São Paulo, que lá tem laboratório de restauro, de conservação, ou seja, é um documento que precisa estar numa instituição que tenha condições de manter esse documento. É claro que eu digitalizei todo esse material para que nós tivéssemos aí uma cópia dessas informações, mas o original hoje está em São Paulo. E outras cositas mais, né? Uma vez para quem gosta de futebol, eu sempre soube da história da primeira partida de futebol da história de Santos, que aconteceu em 1902, eu acho. Acho que é isso, 1902. E eu sabia da história, porque o Olau já tinha falado, alguma coisinha e tal. Aí um dia também estava na Humanitária, chafurdando nos jornais antigos, eu achei uma matéria do extinto jornal O Diário, falando justamente dessa partida, e o que mais me chamou a atenção é que essa matéria tinha uma foto tirada no dia da partida. Eu quase morri, meu Deus do céu, uma foto da partida. Eu fiquei tão empolgado que eu fiz um artigo para o jornal A Tribuna só em cima dessa foto. O fato dessa foto que ele me levou à história da primeira partida. E já estava super satisfeito de ter conseguido achar a foto numa página de jornal. Até que recentemente, faz uns 2 meses e meio, eu estava lá no Instituto, e olha só, eu estou no Instituto há 15 anos. Você vê como a gente ainda vai descobrindo coisa que a gente nem imagina. Eu estava lá no Instituto, umas estagiárias mexendo em umas fotografias antigas, e eu resolvi dar uma olhada, falei, deixa eu ver o que você está fazendo. Uma das fotos, aí eu quase morri de novo. Era a foto original da partida de futebol. Aquela mesma foto do jornal, a foto original estava lá no Instituto Histórico. Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei isso e trouxe para o blog. Então, o blog ele é o único blog que existe que tem essa foto. Obviamente, a gente acaba compartilhando. Já teve gente que me ligou pedindo a foto, já compartilhei, que eu acho que nada é nosso, acho que das pessoas. Mas é muito gostoso a gente poder fazer esse trabalho e trazer à tona as histórias da cidade. Porque nas peculiaridades a gente vai descobrindo coisas que a gente nem imagina. Nem imagina. Com certeza. O próprio livro, meu último livro, aliás, é até bom falar, eu tenho esse trabalho do Memória Santista e dos almanaques, todos que eu já fiz, são trabalhos jornalísticos, são trabalhos de pesquisa, texto jornalístico, tem uma licencinha poética que a gente chama de nariz de cera, né? A gente faz um narizaço de cera lá para ambientar o leitor na história, mas são trabalhos que tem o lead, né? Quem, quando, onde, por quê, ou seja, tem aquela informação toda. Só que eu tenho uma outra vertente de trabalho, que já vai fazer mais de 15 anos também, que é meu lado literário clássico, né? Então, eu sou um romancista. Então, hoje eu tenho 4 livros publicados, e os 4 livros são romances históricos.
porque eu entendo também que uma forma legal de você levar uma informação histórica para as pessoas é através de uma novela, né? No caso, uma literária. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos. E um desses, eu abordei isso até para falar sobre esse trabalho. O meu último livro, ele disserta sobre a história da primeira Miss Brasil da história do Brasil. Zezé Leone. Zezé Leone. E o que tinha sobre ela? Eu já tinha visto alguma coisa muito pequenininha no Novo Milênio, que aliás é uma baita referência aí, sempre Carlos foi do Pimentel. É um grande clipping da história de Santos, né? Porque ele coloca todas as informações em jornais, revistas, livros ali. Eu tinha visto essa história da Zezé num parágrafo só. Era um parágrafo, olha, morreu ontem a Zezé Leone, tal. Falei, cara, que história, ninguém nunca destrinchou isso. E eu resolvi destrinchar e, cara, achei até as fotos originais eu consegui dela, em São Paulo, com uma descendente dela, que também foi uma história muito louca de ter conseguido esse contato. E resolvi fazer um romance em cima disso, né? Então, meu último livro, que é Sua Majestade a Mais Bela, ele conta a história da Zezé Leone, de como ela venceu o concurso, ou seja, ali você tem uma narrativa histórica, mas que é levada para as pessoas através de um romance, né? Que é o mesmo princípio do cinema. Quando você vê o filme Titanic, por exemplo, ali você tem a história, o pano de fundo do filme é a história da tragédia do Titanic, mas que é levada para as pessoas através de uma ficção, né? Jack, Rose, etc. Ô, Sérgio, falando em memória, né? A gente, lógico, o tema do programa é memória da cidade, com a tua presença. Onde você tem uma pergunta para fazer para o Sérgio, né? Não, eu queria fazer um comentário, né? Comentário? Dá para chamar o Sérgio de jornalista, historiador e arqueólogo. Dá para. É o nosso Indiana Jones. Da... É uma trilogia documental. Documental sim. É verdade. Ô, Sérgio, como é que é você zelar pela história, cuidar da história, ir atrás dos fatos, trazer à tona, trazer à luz dos nossos tempos, os fatos do passado, num país onde reconhecidamente não se respeita a história, não se entende, não se fala, não se procura, valoriza, enfim. Olha, se valoriza, enfim. O que você falou tem uma substância enorme, porque realmente, às vezes eu me sinto nadando contra a maré, né? Dando murro em ponta de faca. É o Dom Quixote, né? Aliás, eu gosto do Dom Quixote de La Mancha, lutando contra os moinhos de vento, né? Porque eu acho que é uma luta, aquela famosa luta em glória, mas não é em glória. Não é em glória. Porque, assim, quando você fala de paixão, quando você fala de uma coisa que você faz pelo prazer, porque todos nós viemos para aqui, para esse plano, para essa vida, primeiro para sermos felizes, né? Esse é o ponto principal. Então, às vezes, por exemplo, aquela coisa, tem coisas que o dinheiro não compra. Eu acho que a satisfação que você tem com o que você gosta, o que você trabalha, o que você admira, isso por si só já é suficiente. Agora, é óbvio, a gente tem que pagar as contas também, né? Eu não pago a CPFL com um tapinha nas costas, eu tenho que pagar com dinheiro. Então, é complicado, e até por isso, já trazendo à tona aí a questão do memória, há muitos anos eu desenvolvo esse trabalho, ninguém nunca me pediu para fazer isso, ninguém me deu procuração para fazer isso, eu faço porque eu quero, eu faço porque eu achei que tinha uma lacuna, né? A cidade não tem hoje pessoas que tenham essa coisa bem forte. Tem muita gente que gosta de história, compartilha alguma coisa e tal, mas tem o foco profissional para os lados. Eu não, resolvi me dedicar a fundo nisso, como uma bandeira mesmo, uma bandeira de luta, né? E aí fui até para o governo, trabalhei na Fundação Arquivo e Memória de Santos, onde eu tinha o meu salário, né? E desenvolvi um trabalho ali no Instituto Histórico Geográfico, onde eu não recebo absolutamente nada, também não recebo para escrever para a tribuna, como não recebo para fazer trabalhos humanitários, e eu fazia sempre com muito prazer, né, todo esse trabalho, porque eu tinha o meu lastro financeiro ali na fundação, então para mim o resto era uma dedicação que eu fazia com muito prazer mesmo. Só que agora eu não tenho isso mais, né? Eu não estou mais na fundação, eu estou agora tentando me reinventar enquanto produto, né? Eu preciso pegar esse meu produto e transformar em algo rentável, por isso que eu estou tentando aí buscar o apoio da sociedade, porque eu acho o seguinte, cara, é aquela história, não vou dizer que não sou o último bolacha do pacote, não sou isso, nada disso, mas de fato hoje ninguém trabalha com esse nível de comprometimento, de profundidade, as nossas histórias. E nós temos, além do trabalho historiográfico,
de produção de texto, de pesquisa, tem a questão de que nós estamos lutando para criarmos um museu para a cidade, um museu histórico de Santos, lá no Instituto. E nós estamos indo muito bem nesse projeto. Conseguimos já recurso de emendas parlamentares de deputado, da federal da Rosana Vale, estadual do Kenny Mendes, do Douglas Garcia também, que nos remeteu recursos, de alguns vereadores também que fizeram emendas para a gente, o Cacá, Aldri, Fabrício. Ou seja, conversando com todos os vereadores, eu não vejo bandeira partidária, eu não vejo ideologia, eu vejo assim, são agentes públicos, são pessoas que têm que ter um olhar carinhoso para esse segmento também. Eu entendo a luta pelas pessoas com vulnerabilidade social, a luta pela defesa animal, do meio ambiente, todas as lutas são justas, mas alguém tem que lutar também pela nossa identidade cultural, pela nossa memória, e eu falo muito isso em palestra. O que nós somos enquanto indivíduos sem a nossa memória? Imagina que tem essa doença, o mal de Alzheimer, né? O que é uma pessoa com Alzheimer? Ela não é mais nada, ela perdeu a identidade dela, ela perdeu tudo, é como se fosse um corpo só. Então, todos nós temos, a nossa história é a nossa formação. Nós somos um conjunto das nossas memórias, nossos conhecimentos, nossas vivências, nossas decepções, nossas alegrias. Isso é a nossa história. Então, as cidades, as comunidades também têm suas histórias. E nós podemos aprender com essas histórias. Né? Aprender com os erros, óbvio, e também com os acertos. Né? O que é bom a gente ressignifica e repagina para os momentos modernos. O que foi ruim e errado, a gente tenta compreender para não cometer esses erros novamente. Né? Nós estamos falando agora de uma pandemia de Covid, nós tivemos uma gripe espanhola em 1918, né? Foi bem diferente, ela se alastrou muito mais rápido, a tecnologia era outra, enfim. É aprender com o passado, né, Sérgio? Aprender. Então, assim, esse trabalho todo que a gente desenvolve não é um trabalho bobo, é um trabalho importante. E é um trabalho que a gente faz de formiguinha, todos os dias, que nem hoje é dia de Tiradentes, né? Eu postei agora a história do Chaguinhas, Francisco das Chagas, que é o Tiradentes de Santos, né? Que foi um soldado que formou uma rebelião contra Portugal, não separatista, porque ele não tinha essa força toda, mas também um enredo muito parecido com o Tiradentes. Aí ele acabou sendo pego, foi enforcado, ou seja, só não foi esquartejado, mas foi enforcado. Então, assim, é o nosso Tiradentes. Então, assim, nós santistas, precisamos ter mais orgulho da nossa história. Nós temos muitas histórias, muitas. A aviação, até a própria aviação. Santos não tem aeroporto, mas a aviação brasileira nasceu aqui praticamente. O primeiro voo de um piloto brasileiro no Brasil foi em Santos, foi do Chaves, em 1914. Então, assim, vários esportes, o surf nasceu aqui, o remo, quando eu falo nasceu aqui, é para o Brasil, né? Porque o surf tinha lá no Havaí. Mas no Brasil, o surf nasceu aqui, o remo nasceu aqui, cricket, jogo de cricket, né? Disputavam no Zé Menino jogo de cricket, tamborel, que é um jogo praticamente de Santos. Santos é a cidade mais esportiva do Brasil, 1956. Santos é a maior campeã dos Jogos Abertos do Interior, tem 26 títulos. Ou seja, no esporte, na cultura, em todos os segmentos nós temos histórias, né? Todos os segmentos. Então é importante a gente trazer isso para as pessoas. Não tenha dúvida. Cris, você tem algum recadinho para dar? Alguma pergunta para o Sérgio? Tem, eu vou fazer. Na verdade, é um comentário e eu queria que ele falasse em cima desse comentário. Sônia Maria Santos, bom dia, 3 em Pauta. Ela desejando parabéns, muitos anos de vida. Obrigada, Sônia. Um beijo grande para você. Marcelo Dias também, ótimo programa, bom dia a todos. Sérgio, você estava falando, né, da memória da cidade, tudo. A gente tem aqui Santos, porque tem o nosso porto. Então, os imigrantes, aqueles que vieram, que fizeram os portugueses, italianos, todo mundo acabava chegando em Santos. E a gente tem uma casa do imigrante aqui, a antiga casa do imigrante, que hoje ela está completamente detonada. É uma sensação de abandono. Sensação não, é um abandono total, um descaso. São moradores de rua, eles estão colocando fogo ali dentro, já quebraram. Enfim, eu queria que você falasse um pouco, porque isso faz parte da nossa memória. A impressão que a gente tem é que eles tentam colocar, a cada ano, o governo tenta preservar determinadas áreas da cidade, mas aquilo que se torna história, que a Casa do Imigrante
acaba sendo uma história também para a cidade, a sensação não, abandono total e descaso. Queria que você falasse sobre a Casa do Imigrante. Você deve estar se referindo à hospedaria dos imigrantes da Silva Jardim, né? Isso, hospedaria dos imigrantes. Eu esqueci de falar Casa do Imigrante, é verdade, hospedaria. Então tem um fato bastante peculiar sobre esse prédio, é de que ele foi elaborado, o seu planejamento, o projeto dele, para ser uma hospedaria dos imigrantes. Mas ele não chegou a ser inaugurado, nunca foi utilizado como hospedaria. Ele só ganhou o nome. Porque quando estavam terminando as obras, o governo de São Paulo, preocupado já com as epidemias em Santos, que era muito forte, eles decidiram fazer com que os imigrantes que chegassem no porto já embarcassem em trens, já fosse tudo para São Paulo, para ficar na hospedaria de São Paulo, né? Então, a hospedaria de Santos ela nunca foi utilizada como hospedaria. Ficou um prédio, depois foi usado como entreposto de banana, chegou a ser frigorífico, chegou a ser várias coisas, mas nunca foi hospedaria. Agora, independentemente dessa questão de não ter sido utilizada para a finalidade para o qual foi construída, é um prédio importante, é um prédio bonito, ele tem uma arquitetura bacana, e ali poderia ser várias coisas. Aliás, eu há muitos anos atrás, quando eu fui assessor de imprensa do Sindicato do Comércio Varejista, eu me lembro que o sindicato pegou uma época para transformar lá num centro de convenções, quando ainda não existia nem o Mendes ali da Glicério. Mas não foi para frente. Depois pensou em outra coisa, não foi para frente. A Unifesp ia pegar, não foi para frente. Aquele prédio, ele parece que é meio que amaldiçoado, porque tudo que se pensa para ele não acontece. É que nem a história. Nós temos algumas coisas que são travadas na nossa vida. É que nem a história do túnel ou da ponte Santos-Guarujá. Né? Desde 1927 se discute isso. O primeiro projeto, em 27, era um túnel. Projeto do Enéas Marini. Depois uma ponte, depois túnel de novo. Enfim, isso não sai do lugar. Né? Nós estamos discutindo isso, vai fazer 100 anos que nós estamos discutindo algo que não sai do papel. E a hospedaria é a mesma coisa. Né? E agora nós temos um problema maior ainda com a hospedaria, chamado Escolástica Rosa, que é um prédio maravilhoso, um exemplar de Ramos de Azevedo. Aquele prédio tem assinatura de Ramos de Azevedo. É um prédio que nasceu com uma finalidade. Aliás, infelizmente, a política no país acabou atrapalhando, porque quando o João Otávio dos Santos resolveu dar toda a sua fortuna, toda a sua herança para a Santa Casa, e ele chegou e chamou o compadre dele, Júlio Conceição, para ser o testamenteiro dele, falou assim: eu quero que se construa na minha chácara, na Ponta da Praia, uma instituição dedicada a cuidar dos órfãos. Volto a dizer, nós estamos falando de as epidemias naquela época geraram muitos órfãos. E se a gente ver hoje, nós estamos com muitos órfãos também. Quantas crianças estão perdendo seus pais nessa pandemia de Covid? Então, naquela época, o João Otávio, que foi uma pessoa que cresceu aí com muita dificuldade, filho de uma escrava, enfim, de uma situação toda maluca, mas é um cara que venceu na vida. Ele ficou rico com exportação de banana, importação de trigo, e o cara se tornou um cara importante. Então, ele pegou uma doença lá, esclerose múltipla, desenvolveu esclerose múltipla dele, sabia que ia morrer, então ele chamou um amigo dele, fez um testamento e construíram o Escolástica Rosa. Para justamente dar guarida para quem? Para os órfãos da cidade, para que essas crianças tivessem uma oportunidade de vida, de se tornarem profissionais em várias áreas, sapateiro, escultor, costureiro, enfim, mecânico, tinha vários cursos lá. E a Santa Casa tinha essa obrigação de cuidar dessa instituição, e o João Otávio dos Santos ele pensou tão bem nisso, que ele reservou 74 imóveis dele no centro, que era onde a cidade realmente acontecia, e os aluguéis desses imóveis serviriam para bancar a manutenção da Escolástica Rosa. E isso aconteceu até os anos 30, foi aí que começou o problema. Governo Getúlio Vargas implantando todas umas questões trabalhistas, de cursos de capacitação profissional. Ele pediu para que o governo do estado, que era o interventor, criasse colégios técnicos em alguns municípios. E em Santos, chegou à conclusão de que não haveria necessidade de fazer um curso técnico, porque a cidade já tinha um curso técnico, que era o Escolástica Rosa da Santa Casa. Então, o que o governo fez? O governo absorveu isso.
na década de 30, passou para a mão do Estado e ficou na mão do Estado até recentemente, porque já ela era a FATEC, né? Só que chegou um ponto, porque o Estado, infelizmente, não cuida de nada, e aí o que o Anderson falou, de que o Brasil realmente ele não cultiva a sua memória, e se o brasileiro não cultiva, o que é a classe dirigente? A classe dirigente é o reflexo da sociedade. Então, se a sociedade não liga, a classe dirigente não vai ligar também. Já visto o que aconteceu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Teve aquele incêndio horroroso, perdemos um patrimônio monstruoso ali, e até hoje está do mesmo jeito, gente. O Museu do Ipiranga só vai sair agora porque nós estamos perto do bicentenário da independência do Brasil. Senão não estaria saindo também. Então, o Escolástica Rosa... lindíssimo, por sinal. É lindíssimo também. Então, o Escolástica Rosa também é lindíssimo. É outra preocupação. Eu acho que é mais ainda do que o Hospedaria dos Imigrantes, o Escolástica Rosa é um prédio importantíssimo para a cidade. Só que ele é um prédio muito grande. Então, quando a gente fala que está criando um museu da cidade, que nem nós estamos criando um museu da cidade lá no Instituto Histórico, o pessoal fala assim, mas o Instituto Histórico é pequeno. Eu falei, não. Primeiro, tudo bem, ele é pequeno, mas não é tão pequeno. E segundo, hoje, para você ter uma instituição museográfica de profusão de conhecimento, de compartilhamento, de difusão, o ideal é que não seja muito grande. Porque justamente porque a sociedade não... Quando eu falo sociedade, é claro que eu não vou ser generalista. Tem muita gente que dá valor. Mas a massa mesmo não. Então, assim, não dá para você ser autossustentável num lugar muito grande. Imagina a Escolástica Rosa transformada no Museu do Amanhã, por exemplo. Quem ia bancar aquilo? Né? Exatamente. A prefeitura não é questão de condições. A prefeitura não tem esse compete. É um absurdo deixar na mão do poder público certos competes. Por isso que o Estado faz bem em passar para a mão da iniciativa das organizações sociais, que são os OS. Então, por exemplo, o Museu Pelé. O Museu Pelé, cara, não é a prefeitura que tem que cuidar do Museu Pelé. Tinha que ter uma instituição que cuidasse do Museu Pelé, que buscasse recursos, que fizesse projetos. Até teve, né, inicialmente, mas... Teve, mas é que tá. Ali o cara estava com o olho grande. Enfim, exatamente. Foi o cara que reformou, construiu, a empresa que construiu. Então, foi complicado. E outra, o Museu Pelé, ele está numa região, e aí é uma discussão longa também, porque fala de cidade turística. Santos não é uma cidade turística. Não, quer dizer, desculpa, deixa eu mudar o que eu falei. Me enganei. Santos não é um destino turístico. É uma cidade turística, sim, com certeza. Mas não é um destino forte. Você não vê pacote da CVC, de qualquer operadora de viagem, para Santos. Não tem isso mais. Né? Então, a cidade precisa se reinventar nesse aspecto do centro, de resgatar o centro para tornar aquilo uma peça de atração. O centro da cidade tem que ser uma cidade cenário. E ter, obviamente, também moradias, né? Ter aí os lofts, aí, sei lá. Também trazer moradores, né? A exemplo de grandes cidades do mundo que tem no centro histórico moradias, né? Mas, enfim, a Hospedaria dos Imigrantes, de fato, é importante que se dê um destino para ela, mas temos outros lugares também na cidade que precisam desse mesmo tratamento. Aliás, o prefeito de Santos, quando eu entrevistei aí na Rádio Ômega, ainda em época de campanha, ele comentou que ele tinha planos para essa hospedaria, que era fazer um parque temático, que as pessoas pudessem, lembrando um pouco o de São Vicente ali, que tem próximo à Matriz, uma época em que tinha algumas apresentações, tinha bares, restaurantes. Então, diz ele que teria vontade, a gente tem inclusive gravado isso. Deixa eu só dar um recadinho. O Ranieri Secone, doutor Ranieri, que legal, só férias, e quanto tempo eu não falo com a Cris, super gente boa. Obrigado, doutor Ranieri, que sempre participava com a gente na TV Com. Só falando, fazendo um comentário sobre o Instituto Histórico, Sérgio, a minha geração, acredito que a sua, do Anderson, do TED também, essa nossa geração, quando tinha que fazer trabalho de colégio, não digo nem de faculdade, a gente tinha que se dirigir, não tinha outro lugar que não fosse o Instituto Histórico para poder fazer pesquisa, não só sobre a cidade, mas pesquisas históricas mesmo, né? Quantas vezes ia para lá, tirava xerox, e se não tinha dinheiro para xerox, era copiar. Anderson Ted lembra disso, né? Eu já fui muito, hein, Cris? Só até acrescentando, né, o Anderson, fomos muito à Biblioteca Municipal Alberto Souza, que já teve várias sedes, né? Foi ali onde é o MIS hoje, foi ali na Amador Bueno, se não me engano, em frente a Vasconcelos Tavares. Onde é a fundação hoje.
No 22. Isso, ali foi, que mais? Agora, hoje em dia é ali perto da humanitária, né? Oi? A própria hemeroteca, A né? própria hemeroteca, exatamente. Ô, Sérgio, aproveitando, falando do assunto da hemeroteca, o Anderson lembrou bem, queria te fazer duas perguntas em uma. Uma é a respeito do teu envolvimento no trabalho de digitalização aí de periódicos, né? Seja no acervo de A Tribuna, você também teve parte importante, no da Humanitária, no próprio Instituto Histórico e Geográfico, não só jornais como publicações, e também aproveitando, lógico, você não pode deixar de falar, como é que é possível para as pessoas ajudarem, né, o Memória Santista a continuar fomentando e distribuindo conhecimento? Bom, a questão da digitalização. Digitalização é uma luta muito antiga. Santos tem 1,6 milhão de páginas de jornais, de todos os jornais, né, da história, desde do Diário de Santos, do Cidade, do Diário, Tribuna, enfim. Temos mais de 40 títulos, tem mais de 40 títulos diferentes, Expresso, nossa, tem título que não acaba mais. Então, são mais de 1 milhão e 600 mil páginas. A gente precisava começar, né? Então, já quase 10 anos atrás, começamos a fazer essa luta, muito difícil, porque volta aquilo que o Anderson falou, infelizmente não é prioridade, então a gente tem que lutar com mais força. E quando a gente assumiu o Instituto, eu não era o presidente era o Lupercio Mussi, eu era o vice dele, a gente resolveu instalar no Instituto um setor de digitalização, alugamos um equipamento e começamos a mandar bala, com dinheiro próprio. O Instituto Histórico e Geográfico de Santos investiu R$60 mil do bolso para digitalizar jornais, para compartilhar gratuitamente com as pessoas. Então, assim, é uma missão nossa, entendeu? E nós investimos nisso. Isso é muito importante. E uma vez eu fui à Câmara Municipal usar a Tribuna Cidadã para falar, olha, nós estamos fazendo do nosso bolso, para ver se alguém lá se mexia e falar, pô, vamos ajudar. Mas ninguém se mexeu. Depois mexeram para outras coisas. E nós chegamos a digitalizar mais de 30 mil páginas de jornais, celebramos um termo de cooperação técnica com a Fundação Biblioteca Nacional, porque uma coisa é digitalizar, outra coisa é disponibilizar, né, para busca, e é uma tecnologia cara. Como no Rio de Janeiro já tem lá na FBN, na Biblioteca Nacional, a gente simplesmente fez um acordo, falou assim, ó, tudo que eu produzo aqui eu mando para vocês, vocês colocam no ar. E foi assim, e assim está sendo feito. Né? Eles já colocaram... a revista comercial já está toda no ar, a revista Flama está toda no ar, a Gazeta Popular está toda no ar, e vários jornais. E eu consegui também fazer um acordo para a digitalização do jornal A Tribuna de Santos, que é o jornal de maior longevidade, né, na nossa cidade, e consegui consegui convencer o Grupo A Tribuna da importância disso. Falei com o Robertinho, falei com a Arminda, que é uma querida, uma grande parceira, e a gente conseguiu levar... A Tribuna tinha uma vantagem, porque a Tribuna tinha 70% da sua história microfilmada. Então, os microfilmes foram para o Rio de Janeiro, foram digitalizados lá e já estão sendo disponibilizados. Se eu não me engano, hoje tem 237 mil páginas de A Tribuna já disponíveis para pesquisa. Isso equivale a quantas décadas, Sérgio? Umas 2 décadas. Ainda é muito pouco, ainda tem muito pouco. Lá tem anos 90, anos 80, eu não 60, lembro agora. 70, né? Tem assim. Alguma coisa, É que tá indo aos poucos. É que, cara, a pandemia atrapalhou tudo, né? A Biblioteca Nacional fechou, tiveram que fechar tudo, o sistema de digitalização parou, então tudo meio que deu uma travada. E pior, agora, semana retrasada, hackers invadiram o site da Biblioteca Nacional e tiraram do ar a hemeroteca, e até hoje, já está uns 2 semanas fora do ar. Tem a gente até me ligando, Sérgio, está fora do ar, eu falei, posso fazer nada, os caras invadiram, né? Então, assim, e a gente parou também de fazer no Instituto o trabalho, porque em função da pandemia nós tivemos que paralisar as atividades do estacionamento, ou seja, e agora nosso foco maior no Instituto é a reforma do imóvel para abrigar o museu, se Deus quiser, se permitir, em 2022, dia 7 de setembro de 2022, está inaugurando esse museu. Agora, em relação ao trabalho do Memória, que agora é um trabalho vital para a gente poder manter toda essa nossa luta, as pessoas podem contribuir através de uma plataforma chamada Apoia-se. Elas podem entrar no Facebook, na página da Memória Santista, lá tem o link para o Apoia-se, ou então do próprio blog, memoriasantista.com.br, lá tem como participar, lá também tem um link para o Apoia-se. E eu tenho colocado muito nas redes sociais, olha, contribua, bota até aquele QR Code do Pix, quem quiser fazer um Pix e tal, a gente está nessa toada. Agora, o mais importante
além da ajuda das pessoas físicas, né, com R$10, 20, o quanto puder, a gente está atrás de empresários para patrocinar o blog, até porque, sem falsa modéstia, o blog ele tem uma visualização muito grande. Hoje eu tenho cerca de 20 mil leitores por mês. Todo dia, eu tenho aquele sistema de estatística, todo dia tem 300, 200, 400 pessoas, dependendo do artigo que eu coloco no ar. Se é um artigo muito... É engraçado quando você vê as coisas. Quando você bota um artigo lá de trás, aí você tem 200, 500 pessoas. Você bota um artigo que tem relação afetiva com as pessoas. Recentemente eu coloquei um sobre a Maratona do Beijo, né? Teve o dia do beijo. Estamos comentando outro dia também, Anderson. Teve o dia do beijo, essa semana passada, e eu coloquei a matéria da Maratona do Beijo. Teve mais de 30 mil visualizações, cara. Então, assim, é um blog com uma audiência muito grande. E é um público muito específico, né? De 35 a 60 anos é a maior faixa etária. Tem todo esse diagnóstico. Então, nós estamos buscando também apoiadores para o blog, inclusive a própria prefeitura, né, meu amigo? Né? Aliás, eu falo de Santos, a prefeitura deveria ser a primeira a estar lá a contribuir, né, a bancar isso, mas a gente já está tramitando aí com essa ideia e em breve, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo. E o trabalho do Instituto, que não pode parar, mas lá está tudo, graças a Deus, indo muito bem. Sérgio Williams, o programa está terminando, tem papo para mais tempo, para mais horas aqui. Tem uma série de programas. Mas a gente tem aqui o tempo limitado, né? Mas eu queria te agradecer de antemão já pela presença, pela disponibilidade de falar. Queria saber da Cris, se ela tem mais alguma fala, alguma participação, alguma pergunta ao Sérgio. Fica à vontade, Cris. Não, mas agradecer mesmo. Ele falando, eu também estava lembrando de alguns lugares aqui meio que históricos. Ontem até eu vi um post, não sei de quem, que postou uma casa que foi acho que é Condessa Áurea, que foi uma grande exportadora. Não sei se é isso, hein, Condessa Áurea. A Rainha da Banana. Não lembro. Da banana, exatamente. Conde, né? Ali na Praça Independência, e hoje é um estacionamento. Aí eu fiquei imaginando, falei, nossa, mas isso, Áurea. Mas ela não era condessa, não. Alguém confundiu as bolas. É Áurea Conde. Como o nome dela era Áurea Conde, o cara achou que ela era condessa também. Eu sei que vi esse post ontem, eu nem imaginava disso, nem imaginava que tinha. Se for levar pelo nome, os meus amigos da Ingeter, para lá o Conde, são condes. E eu sou Sérgio Williams dos Reis, ou seja, então eu sou rei também, né? Não, mas a dona Áurea Conde foi era considerada a rainha da banana, né? Ela tinha hectares e hectares de banana aqui da região, né? Era uma das rainhas da banana aqui. Eu acho que tem muita coisa que nós santistas não sabemos. E eu acho que nossa, a gente não conhece a nossa história. Acho que tem que começar antes de conhecer a história, como o Anderson comentou no início do programa, de outros países, a gente tem que conhecer a nossa história, da nossa cidade, né? Não tem jeito. Sabe o que é interessante? É complexo de vira-lata quase isso, né? A gente vai para a Europa, vai para a Inglaterra, para a França. Já sei até o que você vai falar, Sérgio. Aí tira selfie, né, na porta da Notre Dame, nos castelos e tal. E a gente tem aqui exemplares arquitetônicos. Por exemplo, o Centro Real Português, na Amador Bueno. Ali não sei quem... É lindo lá, é muito lindo. Ali tem o Salão Camoniano, que tem no teto todo pintado com passagens dos Lusíadas. Coisa mais linda, é digno do Palácio de Versalhes aqui. Entendeu? É verdade. E as pessoas não conhecem, as pessoas, vou para Versalhes, mas não vai no Centro Real Português. Aí você tem os nossos exemplares neogóticos aqui, como a Catedral, a Igreja La Praia lá, da Igreja do Imbaré. Nós temos o Castelinho dos Bombeiros também com esse exemplar. Nós temos prédios premiados da arquitetura moderna, como o próprio Acácio Leite Sampaio. Ou seja, nós temos muitos tesouros pelas ruas da cidade que as pessoas não se dão conta, né? É importante que elas saibam mais sobre aquele espaço para valorizar aquele espaço. Por isso que aquela coisa... o nosso grande papel é fazer com que o santista se orgulhe da sua própria história e comece a ter um olhar diferente para os lugares por onde ele passa, né? A gente olha para aquela Baía de Santos, a gente até faz uma brincadeira. A gente, às vezes, todo santista gosta de caminhar na água, né? Caminhar ali na beira da água, é gostoso e tal. Toda vez que eu estou ali, eu olho para a Baía de Santos e fico imaginando, por exemplo, o que aconteceu em 1846
quando teve uma batalha naval ali entre os piratas de Edward Fenton e os ingleses e os espanhóis que dominavam o Brasil naquela época, né? Então teve uma batalha naval ali, de tiro de canhão, tipo Piratas do Caribe, sabe? Então a gente teve esses palcos e as pessoas não se dão conta de que aconteceu aquilo, né? Como o Zeppelin que passou por cima de Santos, imagina, a cidade toda parou para ver aquele monstro aéreo, né? Então tem muitas coisas bacanas da história da cidade, e todas elas, se não todas, quase todas, se encontram hoje no Memória Santista, são quase 400 artigos e crescendo. Maravilha, Sérgio. Memória é isso, né? É lembrar, é valorizar, é cuidar. São vários verbos a serem conjugados. Sérgio, mais uma vez ratificando os agradecimentos do Anderson, da Cris. Muito obrigado pela presença. O programa sempre de portas abertas aí para você e todas as suas iniciativas. Obrigado, Ted, Anderson, Cris. É sempre um prazer poder compartilhar, como volto a dizer, o que a gente sabe, o que a gente pesquisa, porque eu fico às vezes triste, conheço muita gente que pesquisa e guarda para si. Eu acho que a gente tem que compartilhar com as pessoas, né? Isso é muito importante, porque é uma contribuição que a gente faz com a sociedade, de certa forma. Então, eu faço mais, aproveitando essa reta final, para o ouvinte aí da Rádio Ômega, ou ao telespectador de internet, que colabore com a Memória Santista. Às vezes, com R$10, a gente gasta R$10 numa coxinha no Guaraná, né? Então, eu peço, pague uma coxinha no Guaraná para mim, né? Para a gente poder compartilhar essas coisas, continuar esse trabalho, e que eu tenho certeza que lá na frente, quando tiver esse museu histórico aí aberto para as pessoas, tudo que a gente sabe vai estar lá, de certa forma, contemplado, com tecnologia, que isso é importante se dizer, será um museu tecnológico, e as pessoas vão poder aí sorver, né, desse conhecimento sobre a nossa memória, o nosso passado. Maravilha, Sérgio, que a gente traga você numa outra oportunidade, ou até antes, claro, mas para falar certamente da inauguração, poucos dias ou pouco depois da inauguração desse grande monumento à história da cidade de Santos. Pessoal, mais uma vez, agradecendo a quem participou, a quem nos perguntou, a quem acompanhou, mais um 3 em Pauta. Amanhã, quinta-feira, tem 3 em Pauta, né? Eu sou uma convidada também ligada à política, né, de Santos, né? Exatamente. A vereadora Audrey Cleis, né, vai conversar com a gente de forma remota, tem várias coisas, vários assuntos ligados à cidade, a política da cidade, as iniciativas que ela tem pela frente, né, que ela tem as minhas bandeiras, né, que ela defende, enfim. Tamanho papo com a vereadora Audrey Cleis. Cris, parabéns para você, um beijo, querida, tudo de bom, aproveita bastante o feriado. E traga o bolo Muito da próxima obrigada, vez, por favor. Pode deixar. Pode deixar. Obrigada, Anderson. Obrigada, Ted, a todo mundo que participou. Obrigada pelos recadinhos também. Sérgio, obrigada, Marcelo. E amanhã a gente está de volta com mais um 3 em Pauta. Maravilha, pessoal. Aquele abraço e até amanhã com mais um 3 em Pauta, como lembrou a Cris. Tchau, tchau. Tchau. Valeu!